árvores coloridas e o céu cinzento. Esse é o belo outono aqui no norte de Portugal. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou contar aqui um pouquinho como foi a minha melhor experiência que eu tive aqui trabalhando aqui em Portugal. O Rafa, ele sempre trabalhou online desde que ele veio pra cá, mas eu, desde que eu cheguei aqui, nos primeiros 2 anos, eu trabalhava para várias empresas de apoio domiciliário, que nada mais é do que cuidador de idosos. Isso foi mais ou menos em 2015 e 2016. Então, durante um ano a gente ficou lá em Lisboa e lá eu comecei a ter as primeiras experiências. Só para vocês entenderem mais ou menos o porquê que eu tô falando que essa experiência foi uma das melhores. Porque mais ou menos durante um ano ou até um pouquinho mais, eu trabalhei em várias empresas que eles falavam que era para fazer uma coisa, chegava lá era para fazer outra. Então, é claro, você tinha que cuidar do idoso sim, só que chegando lá, você não tinha que ser só uma cuidadora, você também tinha que ser uma empregada doméstica. Nada contra, por exemplo, você fazer uma comida pro idoso. Às vezes o idoso não tem condições de comer sozinho, você dá a comida, deixa a cozinha limpa, ou até deixar o banheiro limpo, né? Muitas vezes eu tinha que dar banho ali no idoso. Claro, você tem que deixar tudo em condições, né, a partir do momento que você usa. Só que as coisas iam além disso, não era só isso que tinha que fazer. Muitas vezes eu tinha que limpar a casa. Por exemplo, tirar o pó, limpar a janela, passar pano. Isso, gente, era uma coisa que eu não aceitava. Só que, é claro, eu não tinha experiência ainda nisso. Depois que eu comecei a perceber que eram diversas empresas que faziam a mesma coisa, eu comecei a me impor. Então, todas as entrevistas que eu fazia, depois de um tempo, eu já falava logo o que eu faria, qual era a minha função, e falava logo que eu não faria nada de limpezas de casa e etc. Coisas que não competiam a mim. Posso ser o advogado do diabo e fazer uma pergunta? Então, esse aqui é o YouTube. E com o que você disse agora, eu, na minha humilde experiência, acho que muitas pessoas vão se sentir absurdamente ofendidas quando você disse que tem que se impor e escolher. Muitas pessoas acham que você não tem que escolher, você tem que aceitar, se submeter e fazer e pronto. E elas vão comentar aqui com certeza. O que você diz quanto a isso? Bom, eu acredito que a partir do momento que você faz um acordo com uma empresa, que fica acordado, o que você tem que fazer é justamente o que você tem que fazer e ponto. Você não tem que fazer nada além disso. Agora, uma vez que você tem que fazer coisas além do que foi acordado, isso daí, na minha opinião, já é exploração e você não deve fazer. Não deve fazer porque não foi esse o acordo. Sim, isso vale para qualquer lugar. Independente de se você está precisando ou não do dinheiro. Por quê? Porque tem sim empresas corretíssimas e isso eu vou falar aqui nesse vídeo. É mesmo, é sobre o melhor trabalho. Exatamente, é sobre o melhor trabalho. Agora, indo um pouquinho mais adiante, um ano depois eu cheguei aqui no Porto. O primeiro trabalho que eu tive aqui foi com uma empresa assim fantástica também de apoio domiciliário. Inclusive, essa experiência que eu tive, eu gostei bastante. Era uma empresa que eles tinham exatamente tudo correto. Realmente era para cuidar do idoso, era para fazer a comida, deixar a cozinha limpa e fazer companhia. Era esse o meu papel e é esse que tem que ser o papel de um cuidador. Nessa empresa em específico, eu trabalhava no final de semana, sexta, sábado e domingo. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos 7, 8 meses nesse trabalho. Deu assim para eu juntar dinheiro, porque por incrível que pareça eles pagavam bem. Deu para juntar dinheiro para depois irmos para Polônia. Mas por incrível que pareça, por que você diz isso? Tem que ser advogado do diabo, porque eu sou um espectador aqui. Porque eles não pagam bem as outras empresas, é isso? Na maioria das vezes, além de você trabalhar com recibo verde, que eu vou dar um resumo aí, mas recibo verde é quando você é um trabalhador independente, eles ainda pagam muito pouco. E quando eu digo pouco, é muito pouco mesmo. E as empresas, ela pagavam um pouquinho acima da média. Eles seguiam as regras que, na minha opinião, estavam corretíssimas. Infelizmente, essa empresa acabou fechando. Só por isso que eu saí dessa empresa. E também porque tínhamos ali outros planos também de trabalhar online e tal. Eu acredito que essa empresa é uma das poucas que foi, assim, super correta comigo. Eu acredito que exista outras empresas também dessa forma, tanto no Porto como em Lisboa. Infelizmente eu só tive uma boa experiência em uma única empresa, depois de diversas empresas que eu passei. E isso, pessoal, não acontecia somente com brasileiros, não. Eram brasileiros e portugueses.
Só para deixar claro isso. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam, se vocês têm interesse realmente em trabalhar nessa área, é pesquise muito bem a empresa. Quando você for na entrevista, se imponha, fale exatamente qual é o seu papel, exatamente o que você vai fazer. E se eles falarem que você tem que fazer outras coisas além do que é preciso ser feito, você simplesmente diz que não vai fazer, porque isso acaba entrando um pouco na questão de exploração. Isso daí já não entra já mais na parte de escolher um trabalho ou não escolher, ou aceitar e não aceitar. Isso é muito mais grave do que isso. Essa empresa, além de ser bem correta com as coisas que eles acordavam durante a entrevista, eles ainda pagavam super bem. Então, por exemplo, eu tinha um trabalho lá cuidando de uma senhora somente aos finais de semana, e eles me pagavam por mês mais ou menos 750 euros. E quando tinha feriado, eles pagavam sempre o dobro. Então, assim, esse salário, muitas vezes a pessoa não ganha trabalhando full time. E o seu era part-time, só E fim o de semana, meu né? era somente part-time e era aos finais de semana. Infelizmente, essa empresa fechou. Eu sei que muita gente vai querer que eu dê indicação e tal sobre essa empresa aqui nos comentários, mas ela fechou. Já era final de 2016. Fomos para Polônia e o resto acho que vocês já sabem o que aconteceu. Eu comecei a focar mais no trabalho online. Falei isso já em outros vídeos. Essa experiência foi uma ótima experiência que eu tive aqui trabalhando em Portugal como cuidador. E espero que vocês também tenham essa sorte de conseguir um trabalho assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês duas sugestões de 2 vídeos que eu fiz. O primeiro vídeo é sobre minha má experiência que eu tive trabalhando aqui em Portugal. E o segundo vídeo sobre a melhor cidade que visitamos em Portugal. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo!